Estamos de volta com esta conversa de peso hoje com a cantora Simone Schuster. Simone, como foi participar de programas de destaque da televisão, como o Ídolos, The Voice e Máquina da Fama, né? Em 3 grandes redes de televisão, né? Nos fala um pouquinho de cada um? Falo. Bom, o Ídolos foi o primeiro programa que eu participei, foi em 2012. E foi uma coisa muito louca, assim, porque eu fui lá participar do programa, sabe? Eu não estava com grandes intenções disso e nem sabia o que ia acontecer com isso. Eu decidi que eu ia vestir uma roupa que ia chamar muita atenção. E porque chamar atenção pelo visual era a primeira coisa, era a primeira estratégia para ser vista. Afinal de contas, TV, então eu teria que ser vista. A estratégia foi essa. Então, quando eu cheguei lá, era no Gigantinho, né, a audição. Logo, as câmeras já vieram e já começaram a falar comigo e essas coisas. Foi acontecendo isso, né? E então assim, o processo de seleção é todo um processo complicado. Ele demora, ele leva, tipo, fica 12 horas esperando para fazer as coisas. E isso funciona, isso é para todos os programas praticamente assim. Tu espera para gravar, né? Bastante tempo. Só que depois o resultado ele vai vindo, sabe? E é muito gostoso quando de repente tu tá na telinha e as pessoas vêm falar contigo como se simplesmente tivesse virado uma outra pessoa. Mudou. Né? E isso é muito louco, assim, porque é bom, sabe? A gente ser... A gente que tem essa coisa do artista, que gosta de aparecer. Até isso era uma piada, quando eu era, Simone adora aparecer, realmente adoro, amo. E é bom. Assumidíssima. Eu não sei falsa modéstia, né? Eu gosto disso mesmo. Foi muito gostoso já nesse programa. E o Ídolos foi um programa que levou mais tempo, onde eu viajei várias vezes para São Paulo nas eliminatórias. E isso acabava gerando sempre um burburinho, as pessoas sempre queriam saber das novidades e tal. Então, funcionou. Funcionou para isso que eu queria. Existem, claro, coisas que hoje eu olho assim... Poxa, mas eu disse essa coisa na entrevista, por que eu disse isso? Não precisava, ou poderia ter dito outra coisa. Eu acho que isso tudo valeu muito com o amadurecimento, tanto que hoje, que a gente está aqui conversando, eu consigo contemplar essas coisas e ver, nossa, como as coisas mudaram, né? Sim. Eu não tenho mais essa coisa assim, de que a TV é um bicho de 7 cabeças, né? E, enfim... O que aconteceu depois do Ídolos foi que eu me inscrevi para o The Voice. Me chamaram também, foi muito legal, porque a galera já conhecia um pouco do meu trabalho, assim. Em função do outro programa na outra emissora. Em função do outro programa, E foi muito boa a minha participação no The Voice, a forma como a TV me colocou. Porque antes tu falaste que eu tava, que na verdade eu fui finalista do Ídolos, do The Voice eu não fui finalista. Eu emendei os dois. Isso, mas foi muito marcante a minha participação ali, porque foi uma participação em que o público começou a pedir para eu voltar. E isso foi uma massagem no ego de uma pessoa que, na verdade, não teve as cadeiras viradas, né? Porque eles não viraram as cadeiras, e quando eles viraram, então... O público queria que tivesse virado. Então eles se arrependeram e queriam também mudar esse resultado, mas isso foi uma coisa muito boa também, muito positiva, porque a Globo, ela me deu 2 minutos e meio ali, né? E foi uma troca, que é uma troca, né? A gente cede a nossa imagem e tem em compensação ali 2 minutos e meio num horário nobre. Para todo o país. Para todo o país. Então, foi uma grande explosão, assim, em relação a tudo que eu fiz depois, os outros programas de TV, os shows que aconteceram em função desses programas, né? O reconhecimento do público quando a gente, né, indo para o show depois de ter visto na TV, isso é tudo muito bacana. E aí depois teve o Máquina da Fama que eu fiz ano passado, que foi no SBT, um convite muito gentil do SBT, quando eu estava um pouco desanimada com a questão da música, assim, eu tinha decidido parar de cantar e não consegui parar, porque poucos dias depois que eu parei,
o SBT me ligou e me pediu para fazer esse programa. E eu disse que eu não queria mais fazer. Porque eu queria dar um tempo, sabe, para isso, assim, ver as coisas de fora, ter uma outra visão depois de estar vários anos participando, assim, de reality, né? Porque isso muda. O reality show muda a tua vida, também vira um reality show, sabe? Então, acabei aceitando o convite depois da insistência deles e foi muito legal porque eu pude fazer Bonnie Tyler, que é uma cantora dos anos 80 que me realizou fazer aquele programa. Eu achei que a produção foi muito bem executada. A produção do SBT, embora ela não seja uma emissora tão, né, de tanta visibilidade quanto a Globo, por exemplo, ou né, Record, enfim, ela tem crescido muito, assim, sabe? Com a questão os cenários são montados muito rapidamente, tudo é muito sincronizado e muito perfeito, além do tratamento ser muito legal, assim, né? O programa, esse é o da filha do Silvio, né? A Patrícia Bravanel. A Patrícia, E ela é uma queridona, assim, né? Espavitada ali, com o jeitão dela, assim, mas ela é uma pessoa bem bacana. E é bem legal a gente perceber as diferenças que tem nos bastidores, né? Das televisões. Isso é uma coisa que eu percebi, eu gostaria de falar sobre isso, mesmo que o SBT foi a emissora com a qual eu trabalhei, que teve um tratamento, assim, top, sabe, dentro dessas TVs grandes, porque eles realmente te tratam como uma pessoa e não como um número, que é o que acontece muito nesses programas de competição, né? Sim. E ali não havia, na verdade, uma competição, eu estava fazendo... Era uma competição, mas era uma competição... Da pessoa inscrita, né? Sabe? Não era assim com 15 mil, 200 mil inscritos, como foi no Ídolos, por exemplo. Então, isso muda também a pressão que a gente tem ali dentro, sabe? Mas passar por 15 mil também é muito bom, né? É muito bom, é muito bom. É muito bom a gente ter conseguir chegar ali com um resultado que na verdade não é nada simples chegar até esse ponto de aparecer na TV. Sim. Porque antes dessa eliminatória que é vista, existem muitas outras, né? Claro. Existem pré-seleções e é uma prova de resistência, realmente. Quando a gente vê que uma pessoa se deu bem nesse programa, pode ter certeza que ela passou por muita coisa para estar ali. Muita coisa para estar ali. Já que nós voltamos para o Ídolos, que roupa foi, afinal? Eu fiquei com a curiosidade e não te perguntei. Era alguma coisa assim, amarelo? Teve amarelo também. Eu sei que foi era um show, eu era meio drag, assim, né? Gosto assim, dessa coisa de levantar a bandeira também, né? Dessa galera que precisa tanto do nosso apoio, né? A galera da LGBT e tal. Então, eu usei uma roupa bem extravagante, um chapéu roxo. Não tinha como não te ver. Um chapéu roxo, me lembro que o meu guarda-chuva também era roxo na época. E uns óculos roxos, assim, tipo do Ozzy. E um sobretudo preto, que foi uma coisa... Então, isso foi na fila do The Voice, do Ídolos, aliás. E aí, depois, os outros figurinos também foi uma sequência de figurinos avassaladores, assim, tipo... É sério que ela tá usando isso? Mas eu gostava de gerar essa curiosidade. Isso era importante, né? Era o que a estratégia era dar uma chocada. Eu gosto de dar uma chocada, assim, às vezes. Chamou a atenção. E deu certo. Qual é a música que a Simone não deixa de cantar ou que ela deu uma brecha, ela canta? Não é a que tu mais gosta, é aquela coisa... Deu uma brecha, ela canta, é Mercedes-Benz, da Janis Joplin. Essa música, acho que ela vai ficar o resto da minha vida comigo, assim, porque... É uma música que se canta a capela, porque Janis Joplin gravou também a capela, então é muito comum que no meio do show alguém grita, canta Mercedes-Benz. Então, já que dá para fazer a capela, faz uma palhinha para nós. Ai, tá. De manhã cedinho, né? De manhã cedo gravando.
Mas não vai ser nada. Já fiz muitos ensaios de Janis Joplin pela manhã. Ok, então vou cantar essa, tá? Tá. So, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Words all of my lifetime. No help from my friends, but I got so long. Won't you buy me a Mercedes-Benz? Já que nós não temos plateia, eu rodo. Lembrando que tá rolando um documentário sobre Janis Joplin agora, foi lançado aqui no Brasil. Então, galera, é bom conferir isso aí, né? Muito bacana conferir, porque Janis Joplin é um grande ícone do rock nos anos 70. Simone, tu me disseste que está vivendo de música, né? É muito difícil para os cantores novos hoje se manterem no mercado? Depende do segmento, né? Depende do estilo. Há cantores novos que se dão muito bem com estilos determinados. Estilos mais... O rock and roll e o cenário alternativo sempre foi mais difícil, né? Só que é uma resistência. E eu faço parte dessa resistência. Eu não abandonaria isso porque outro estilo é mais fácil porque essa é a minha bandeira. Então, eu vivo disso que eu gosto de fazer. E se eu tivesse que cantar músicas que eu não gosto, então eu não cantaria mais. É difícil, sim. A pergunta é essa, e até porque nós temos artistas de vários segmentos com trabalhos diferentes. E cada um se vira da forma como pode, cada um vende o seu produto da forma como pode. E dentro entre os músicos, não existe, por exemplo, como existe o sindicato dos trabalhadores que decidem o que... Essa é uma dificuldade maior, eu acredito, que acaba fazendo com que o músico independente, o músico esse que vai para tocar nos bares, ele não tenha uma base, a base de apoio, de sustentação. E ele também não tem uma base de valores a ser seguido, né? Então, os lugares acabam pagando aquilo que eles querem e os músicos acabam aceitando porque eles precisam, sim, sabe? Então, esse é o ponto que eu vejo mais frágil e o que dificulta tanto esse ponto, assim, viver de música como? É preciso sempre achar maneiras alternativas, produtos alternativos, por exemplo, lançar um CD, vender, sabe? Esses produtos paralelos, assim, que a gente tem que pensar nisso, porque só de música é bem complicado, a não ser que tu toque todos os dias por valores, às vezes, ou que tu seja uma grande explosão, ter empresários... que possam dar esse apoio, isso ajuda bastante, sabe? E músicos que conseguem se estabelecer com isso têm bastante força, né? Isso é muito bom. Mas eu vejo que no cenário independente seria necessário que essa classe se unisse mais para que a gente conseguisse... Vamos fomentar isso, vamos pensar nisso, né? É uma questão assim que a gente deixa no ar para que a galera pense nisso e talvez... consiga mudar esse cenário para melhor, já que a música é uma virtude que a gente não vai deixar de ter nessa vida. Simone, nosso tempo está indo para o fim. Algum endereço eletrônico, telefone para contato, e-mail? Sim. Pode... Tá, ok. Vou mandar ali então, galera. Quem quiser conhecer ou quem quiser ver mais do meu trabalho, tem lá no YouTube. Bota Simone Schuster, vão aparecer vários links para vocês curtirem programas de TV, enfim, quem não assistiu. E no Facebook tem Simone Schuster também, curte lá. Não posso mais te aceitar como amigo porque eu não tenho mais espaço. Não tem mais espaço. Mas a galera pode curtir lá na página. Queria deixar minha agenda rapidinho.
Agora, no dia 25, nós temos show na Casa Azul, Blues, Jazz e Guloseimas, lá em Porto Alegre, uma super festa alternativa para artistas e não artistas e simpatizantes, tá? E no dia 12, nós teremos aqui em Novo Hamburgo, eu volto a fazer show com a minha antiga banda, que é The Dreams, no Abbey Road Bar. 12 de agosto agora. 12 de agosto, aqui. E no dia 18 tem no Ocidente, lá em Porto Alegre. Quem quiser curtir, então a agenda vai estar também disponível lá no Facebook. Simone, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Foi um grande prazer conversar contigo. Vou virar fã, vou começar agora a te acompanhar. Sim, eu não te trouxe mais CDs porque eu não tenho mais, mas a gente já está providenciando uma nova leva de CDs para distribuir para a galera. Tá bem. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Eu conversei nessa noite com Simone Schuster. Eu convido a todos a permanecerem conosco na programação da Vale TV. A entrevista da Simone reprisa amanhã, logo após o Jornal do Meio-Dia. E eu volto amanhã com um novo convidado.